na palavra de Deus, lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, o verso de número 9 e 10. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Logo aqui na introdução, a essência da relação entre o Antigo e o Novo Testamento. As lições que já foram ministradas, foi explorado a questão da formação do Antigo Testamento, o seu contexto e o seu conteúdo em ambas as seções da Bíblia Sagrada, da Antiga Aliança e do Novo Testamento. Vimos que o Antigo Testamento é um livro da aliança, aliança do rei, o berço da nossa fé, que preparou o palco para a vinda do Messias, através da lei dos profetas. Em seguida, analisamos o período interbíblico, que atuou como uma ponte histórica e cultural, preparando o mundo para a chegada de Jesus. Então, toda a formação do Velho Testamento, toda a revelação que aconteceu no Velho Testamento, sempre apontava para a vinda do Messias, para a redenção da humanidade. Isso foi durante todo o período, desde Gênesis até o último livro ali do Velho Testamento. Depois nós entramos aí no período de interbíblico, que é conhecido como período do silêncio de Deus, quando não houve nenhum escrito, esses 400 anos ali, onde não se escreveu nada, não se produziu nada, não se revelou nada. Na aula de hoje, o nosso foco não é mais a história das Escrituras, mas sim a teologia da sua conexão. A pergunta central que nos guiará é: o Antigo Testamento ainda é válido para aqueles que vivem sobre a nova aliança em Cristo? É uma pergunta: será que o Antigo Testamento ele é válido para nós ainda hoje? É ou não é? É válido ainda, ele tem a sua validade para os nossos dias de hoje também. Uma vez que é toda a preparação para os acontecimentos que vão aí emergir no Novo Testamento, a partir da revelação de Jesus Cristo. Respondemos a essa questão fundamental, estabelecendo o fundamento bíblico da divisão, distinguindo a aplicação correta e incorreta e descobrindo a chave da leitura que une os dois testamentos, a tipologia e o cumprimento perfeito em Jesus Cristo. Então essas são as chaves que vão unir tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento. Fundamento bíblico da divisão e unidade. Ao dividirmos a Bíblia em Antigo Testamento e Novo Testamento, surge a pergunta: essa divisão é bíblica ou é uma invenção humana? Será que foram os homens que fizeram essa divisão? Será que ela é bíblica? A resposta é que essa distinção é biblicamente apropriada e não é uma anterior. O apóstolo Paulo, por exemplo, fala em 2 Coríntios 3,14 sobre a leitura, anognosei, do Velho Testamento, ou dependendo da versão da Antiga Aliança, que era feita nas sinagogas da época. Paulo usa essa expressão em referência direta à leitura dos livros de Moisés. 2 Coríntios 3,15. A leitura do Velho Testamento, portanto, indica que já existia uma coletânea de livros referentes à aliança mosaica que era reconhecida como tal. Então, nas leituras, nas sinagogas, eram feitas a leitura ali do Velho Testamento, dos livros. Tanto os livros da lei, quanto os profetas. Então, nós vemos ali, o próprio Jesus, quando entrou numa sinagoga, ele faz a leitura
do Antigo Testamento. Ele lê lá no livro de Isaías, estão lendo os profetas. Então, existe aí, né, essa existência desses livros já ali e essas leituras feitas ali como reconhecimento de que aquilo era uma coletânea de livros, né, inspirados por Deus e que servia como base na liturgia das sinagogas. Então, se lia-se a palavra de Deus. As duas coleções de escrituras. A Bíblia ensina que essa coleção de livros do Antigo Testamento foi completada, né? Ela se fechou, ela se completou ali, né? No seu último livro, ela se completa ali. Os apóstolos reconhecendo-se como ministros de um novo testamento, segundo Coríntios 3:6. Acrescentaram novos livros, como Pedro atesta ao reconhecer os escritos de Paulo, né? Nós conhecemos todas as cartas de Paulo, todas as cartas de Pedro, todos os evangelhos, né? Como sendo biblicamente apropriado chamar de Velho Testamento os livros da aliança mosaica, né? Então era o Velho Testamento, a partir da aliança que Moisés fez com o povo de Deus, através da revelação que ele recebe ali no Monte Sinai, e ali ele então recebe os 10 mandamentos. Ele começa então a escrever, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, que vão formar ali a Torá, que vão formar a base de aliança entre Deus e o seu povo. Junto a essas duas coleções, formam as escrituras sagradas. O apóstolo Paulo confirma essa unidade ao citar o Antigo Testamento, cita Deuteronômio, e o Evangelho de Lucas, como partes da mesma escritura. Então os apóstolos ali já juntam, né, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento juntos ali, como uma única escritura, né? Citando tanto o Velho Testamento, citando também já alguns escritos que já estavam ali para ser formado o Novo Testamento. Qual o significado teológico da relação? A partir desta relação histórica, literária e cronológica, emerge um profundo significado teológico. Ambas as coletâneas trazem o conteúdo referente a cada uma das alianças que Deus estabeleceu com o seu povo. Essa relação é o que garante unidade do plano divino, através dos dois testamentos, e é o que deve nortear nossa compreensão da vontade de Deus, né? Então, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, eles trazem uma unidade. Todos vão apontar para o mesmo plano divino da salvação, tanto lá no Velho Testamento como no Novo Testamento. Então, todos aqueles acontecimentos do Velho Testamento, todas as profecias do Velho Testamento, todos vão apontar aí para e no compreender como o Novo Testamento é errado. Uma cultura, existe uma revelação. E o perigo que nós temos hoje é importar essas com os nossos todas as alianças
toda a lei, né? Você pegar Gênesis, tudo vai em os elementos de Cristo e por práticas do Velho Testamento. Em nenhuma somos encorajados a chamar a igreja de templo, no sentido de estar no Antigo Testamento. No sentido, mas no sentido de culto do Antigo Testamento para a nova liturgia do Velho Testamento. A gente ouve muito isso, né? Muitos termos hoje, muitas vezes, dentro de algumas igrejas evangélicas. Sacrifício. Você tem que fazer o sacrifício. Né? Para a nossa realidade, diz com bem. Ele é chamado de sacerdote. O povo, né? Ele templo que cuidava ali e ali do o povo de Deus. Da igreja por levitas, né? E os levitas, no Velho Testamento, então, eles cuidavam do louvor. Mas eles não cuidavam só do louvor. Né? Hoje você vai ouvir muitas pessoas, eu sou levita na igreja, eu canto louvor, eu participo do louvor. Mas o levita era muito mais que isso, né? Todo o ritual fúnebre de preparação era feita pelos levitas, né? Eles que preparavam, né, o corpo após a morte, né? Então hoje o levita ele só quer cantar, ele não quer fazer essa outra função. E era a função do levita também no Velho Testamento. Então nós vamos trazendo elementos, né, de sacrifício, de sacerdotes, vamos trazendo aí de levitas, né? E transformando o púlpito, que é o centro da palavra de Deus, né, em altar, como altar de sacrifícios do Velho Testamento. Essa terminologia, embora correta para a Antiga Aliança, não comunica corretamente o ensino da Nova Aliança, onde todos os crentes são considerados sacerdotes, como o texto que nós acabamos de ler, né? Não existe um sacerdote, porque todo crente ele é sacerdote. Somos sacerdotes da Nova Aliança. Também é um erro grosseiro introduzir na igreja objetos cerimoniais da Antiga Aliança, como o shofar, estilizado, né? Hoje, quantas vezes nós vemos em algumas igrejas trocando shofar? Até em momentos de louvor, se toca aí o shofar, né? Que eram símbolos ali do Velho Testamento. Réplicas, né, da Arca da Aliança. Muitas igrejas nós encontramos lá na frente, lá, uma réplica da Arca da Aliança. O candelabro de ouro, né, que era a menorá. Então, e muitos hoje tem até a bandeira de Israel ali na frente, né, trazendo todos os elementos ali do Velho Testamento, né, para a igreja cristã. Interessante que raro nessas igrejas a gente vê até mesmo uma cruz como símbolo do cristianismo. Há mais símbolos da Antiga Aliança do que símbolos da Nova Aliança. Também é um erro que nós vemos hoje, né? Trazer essas práticas, né? E fazer dessas práticas, né, algo corriqueiro e litúrgico na igreja cristã. Quantas liturgias hoje, ela é muito mais judaizante do que uma liturgia genuinamente cristã, que aponta para Cristo, né? Isso nós temos visto de maneira generalizada, né? Não, circuncisão não, né? Mas aí nós também vemos, né? Até um pastor da nossa igreja, ele falando a respeito disso, que ele foi comprar, não foi numa livraria comprar alguns livros, né? Teológicos e tal.
o que ele encontrou de objetos relacionados ao Velho Testamento lá para vender era imenso. Quase não se encontrava livros, mas esses objetos aí, né, de candelabro, estrela de Davi, chofar, menorá, estavam lá superlotados, até mesmo quipá, né, de se colocar na cabeça, né, sendo vendidos nesses locais, e muito pouca coisa conteúdo cristão. Então, mostrando exatamente como isso tem influenciado hoje a igreja cristã. É, é uma confusão, né? Entre você, o Israel de Deus e o Israel de hoje, né? Tem uma diferença muito grande aí, né? Nem os objetos em si, nem a terminologia usada conseguem comunicar a verdade da nova aliança, pois Cristo é o cumprimento e a realidade que todas essas sombras apontavam. Devemos, portanto, rejeitar a mentalidade legalista e a simples transferência do ritual externo, né? O legalismo do Velho Testamento, né? E esse ritual, né? Essa liturgia do Antigo Testamento para a liturgia da igreja cristã, né? Ela sempre vai apontar para Jesus Cristo. Lembrando, né, que no ritual do Velho Testamento, né, eles ainda não aceitam Jesus como sendo o Messias. Eles ainda esperam o Messias. Então, todo o seu ritual ainda é aguardar o Messias. Enquanto que na igreja cristã, né, nós temos o Messias. Na verdade, a igreja é baseada, ela é fundamentada sobre Jesus Cristo, que é a pedra angular. E é o Messias que foi aquele que foi prometido por Deus para redimir a humanidade. Aí nós temos a resposta correta, a autoridade e o cumprimento em Cristo. Para encontrarmos a resposta certa sobre a validade do Antigo Testamento, devemos reconhecer que a raiz do cristianismo se encontra no Antigo Testamento, né? E sempre se nutre desta raiz. Quer dizer, a fundamentação, o fundamento do Novo Testamento é o Velho Testamento. Ele vai emergir do Velho Testamento, vai emergir o Novo Testamento. Nós vamos entender que está intimamente ligado. Não é uma religião nova, assim o florescimento e a realização do plano de Deus contido na antiga aliança. Então, tudo aquilo que foi prometido, tudo aquilo que foi profetizado, ele vai se cumprir no Novo Testamento, na nova aliança. A autoridade do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A autoridade do Antigo Testamento é reconhecida no Novo Testamento de diversas formas, né? Conexão histórica. Jesus de Nazaré foi um judeu e a Terra Santa é a terra-mãe da igreja cristã. Então, Jesus nasceu na Terra Santa. Jesus era judeu. Foi na Terra Santa, foi ali em Jerusalém que se iniciou a igreja cristã. Então ela tem seu fundo. Quando nós falamos em Velho Testamento, quando nós falamos da terra de Israel, é a Gênese, é onde nasceu o cristianismo, né? O cristianismo nasceu na Terra Santa. Então nós temos uma conexão aí já entre o Novo e o Velho Testamento. Segundo, linguagem e alusões. O Novo Testamento reconhece implicitamente a autoridade do Antigo Testamento, usando por várias vezes a mesma linguagem e aludindo frequentemente a trechos dessas escrituras. Quantas escrituras, quantas citações nós encontramos no Novo Testamento a respeito do Velho Testamento? Quando a gente vai ler na Bíblia, lá tem um númerozinho que é a referência dos textos do Antigo Testamento. Então todos citaram, né? Os apóstolos citaram, né? Os evangelistas citaram, Paulo vai citar ali nas suas cartas, Pedro vai citar. Então são grandes citações do Antigo Testamento. Todos eles mostravam que tinham um conhecimento pleno do Antigo Testamento. Em nenhum momento rejeitaram os ensinos do Antigo Testamento, mas eles estavam ali, né, cumprindo tudo aquilo que estava ali no Velho Testamento e citando todos esses textos ali nas Escrituras do Novo Testamento. Citação explícita.
O Novo Testamento reconhece essa autoridade de forma explícita, citando muitas partes do Antigo Testamento e servindo-se delas para argumentar e estabelecer doutrinas. Em muitas passagens do Novo Testamento, aparece uma argumentação baseada nos textos do Antigo Testamento, né? Então, muitas vezes não é uma doutrina nova, mas tem sua fundamentação. E onde ele vai buscar fundamentação? No Velho Testamento, na Antiga Aliança, porque aquilo lá serviu de base. Lembrando que o Antigo Testamento é a revelação de Deus, foi a primeira revelação de Deus, Deus deu a Moisés. E uma das falhas do povo de Israel foi não propagar essas verdades para todo mundo conhecido da época, né? Eles se fecharam, tornaram-se proprietários, né, do Antigo Testamento, né, e não proclamaram isso às nações. Mas se a gente ler o Antigo Testamento, nós vamos ter uma palavra direta a Israel, mas nós também vamos ter palavras direcionadas a todas as pessoas, a toda criatura, a todo mundo. A evangelização geral, né, no Velho Testamento, mostrando quem é o Deus de Israel, que é o Deus verdadeiro. Então, muitas vezes, existe essa falha, porque se eles se tornam exclusivistas, né? É para nós, é nosso, nós somos proprietários, né? E nós não queremos dividir com ninguém, né? Como se, exatamente, né? É como se tivesse isso fosse propriedade deles. E não trazendo isso para todas as pessoas como sinal de evangelização através da pregação do Antigo Testamento. Até hoje os judeus falam, a nossa religião não é proselitista, nós não queremos converter ninguém, né? O judaísmo não prega a conversão, né? Ele é avesso à conversão ao judaísmo, né? E nós vemos são pessoas procurando, né, se converter ao judaísmo, né? Mas o judaísmo não procura nenhum converso, né? Não há nenhuma forma de evangelização feita pelos judeus. Tanto é que para ser judeu, né, existem duas formas, né? E você nascer de mãe, primeiro você tem que se nascer de mãe judia, né? Não adianta se o seu pai for judeu, você nascer, você não vai ser judeu, né? Judeu é só aquele que nasce de mãe judia, né? Vem pela linha materna. Ou através de uma conversão. E uma conversão ortodoxa hoje demora pelo menos uns 5 anos para acontecer, né? Para ser aprovado essa conversão ao judaísmo. Então, nós vemos aí, né, que a forma como os judeus proclamavam não apontavam para uma salvação, somente a redenção do povo de Israel. E a própria teologia do judaísmo, né, não prega essa salvação de céu, né? Eles negam aí a existência do inferno, eles negam a existência do diabo e várias outras coisas, né? Isso dentro do judaísmo. E muitas vezes não é isso que está explícito ali no Velho Testamento, né? Nós conhecemos toda a história do Velho Testamento, mas ela então ela é base para muitas doutrinas. Hoje nós temos bases no Antigo Testamento. Cumprimento profético. O próprio Novo Testamento se diz em conformidade com o Antigo e proclama que no mistério da vida, a morte e a ressurreição de Cristo encontram-se perfeito cumprimento das profecias do povo judeu. Então, todo o cumprimento de toda a profecia, né? Tudo aquilo que foi falado, foi revelado, ele sempre ia apontar para o Messias. Esse Messias que foi rejeitado pelo povo de Israel, né? Por quê? Por que ele foi rejeitado? Porque eles aguardavam um Messias completamente diferente como eles aguardam o Messias hoje, né? O Messias que seria um líder militar, iria os libertar da opressão do Império Romano, né? Seria muito mais um líder militar do que alguém que viesse redimir o ser humano, né? Então essa base de salvação, ela não existe ali no judaísmo. A necessidade de conhecer o sistema sacrificial. Afirmamos que a revelação de Deus no Antigo Testamento continua a valer para nós cristãos hoje. Romanos 15, 4, 1 Coríntios 10, 11. Contudo, a validade não é para o rito cerimonial, mas para a verdade teológica e o rito comunicável. Sem conhecermos o sistema de culto sacrificial do Antigo Testamento, o significado de pecado, santidade
mediação e sacrifício, não poderemos compreender o verdadeiro significado do ministério do Senhor Jesus Cristo, como nosso sumo sacerdote e sacrifício perfeito. Como que era feito o ritual, né? A pessoa tinha o pecado, ela se dirigia ali ao templo, dependendo do seu pecado, tinha um animal que ela tinha que sacrificar, né? Ali que ela comprava no templo, né? Ia desde aves até ovelhas, né? Carneiros, bois, e aquilo era apresentado ali diante do sacerdote. Então, o sacerdote ele era um representante de Deus, né? E ele colocava a mão e imolava aquele animal, e ali então ele aplicava pelo pecado daquele pecador que foi levar seu pecado no templo. Então esse era o ritual ali que existia no Velho Testamento, né? Era a forma de se redimir, era o sacrifício, sempre através de sacrifício, né? Tanto é que hoje, né, não existe isso no judaísmo porque não tem o templo. E o templo, somente esses sacrifícios, ele é feito dentro do templo. Então, como não existe templo, hoje, então, não tem mais o sacrifício. Por isso que o judeu quer construir o outro templo novamente, né, para que se restabeleça o sistema de sacrifício. E se restabelecendo, é a mesma forma do Antigo Testamento, né, onde os sacerdotes estarão presentes, os animais serão sacrificados, né, e dessa forma, então, toda a cerimônia de perdão dos pecados, ela vai acontecer, né? Ali tirou o chicote porque eles estavam vendendo produtos dentro do templo, né? Tinham transformado o templo em local de comércio, né? E, na verdade, é exatamente isso mesmo que acontecia, né? Porque há um livro aí falando sobre Jerusalém nos tempos de Jesus, fala a respeito do templo, como ele era economicamente importante para os sacerdotes, porque eles tinham, né, ali no altar onde se sacrificavam os animais, havia um duto que recolhia o sangue dos animais. E esse sangue depois ele era vendido como fertilizante para os agricultores. Então tudo ali era reaproveitado, tudo era vendido, né? Tanto é que você quisesse ir no templo levar um animal seu para sacrificar, você não podia, você tinha que comprar o animal ali no templo. Somente o do templo, né? Ele podia ser sacrificado. Então, e nesse livro fala, né? Como ele era superfaturado. Era caríssimo você poder comprar um animal no templo para você sacrificar, porque era uma forma aí de ganho para aqueles sacerdotes ali. Por isso que Jesus, então, fala a respeito aos cambistas vendendo lá e faz todo, né, aquele estrago ali, expulsando os vendilhões do templo, né? Mas em Cristo Jesus, na nova aliança, Jesus ele é próprio sacrifício, né? Ele já não existe mais a necessidade de animais, ele é o próprio sacrifício, e ele também é o sacerdote. Ele que se sacrificou lá na cruz do Calvário, ele morreu pelos nossos pecados, e ele é o nosso sacerdote, né? Ele faz os dois papéis. É ele que intercede diante de Deus por nós, né? É ele que vai interceder. Nós levamos as nossas petições para Jesus. Por isso que as nossas orações sempre terminam em nome de Jesus, né? Ele vai nos representar, ele é o nosso sacerdote. Nós não temos mais um mediador humano, mas o nosso mediador, ele é divino. E hoje nós encontramos em muitas igrejas aí cobranças, né? Dependendo do pecado, há cobranças, né? Para determinados tipos de pecado, né? O valor é muito alto. Então nós restabelecemos muitas vezes, né, as práticas do Velho Testamento na igreja cristã hoje, né? Esse modismo que entrou dentro da igreja cristã. Parece que não nos basta, né, a simplicidade ali do Novo Testamento, da Nova Aliança, né? Nós precisamos incrementar isso, né, com práticas judaizantes, como está presente nos nossos de hoje, né? Nós vemos pregadores aí pregarem, né, com aquele manto, né? Coloca o manto para pregar, né? Usa kippá e usa tantas práticas aí, parecendo muito mais uma prática do Velho Testamento do que uma prática do Novo Testamento. Portanto, a resposta correta não é ignorar o Antigo Testamento, mas reconhecê-lo como a fundação
autorizada que aponta integralmente para o Salvador. A unidade e tipologia e o testemunho dos pais da igreja. Tipologia, a chave da leitura cristã. Se a revelação de Deus no Antigo Testamento continua a valer para nós cristãos hoje, a forma como aplicamos é crucial. Desde os tempos apostólicos e depois consolidada na tradição da igreja, a unidade do plano divino nos dois testamentos sempre ficou clara, graças à tipologia. A tipologia não é mera alegoria, é a forma de fazermos uma leitura que descobre nas obras de Deus da antiga aliança prefigurações do que o mesmo Deus realizou na plenitude dos tempos na pessoa de seu Filho encarnado. Né? Então, toda a tipologia, tudo aquilo que foi profetizado, tudo aquilo que aconteceu, todos os acontecimentos, eles sempre vão apontar para Jesus Cristo, né? E a encarnação de Jesus Cristo como o Verbo de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, né? Essa leitura revela o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento em relação ao Novo, estabelecendo uma importância insubstituível do Antigo Testamento para os cristãos. O segredo, portanto, é lermos o Antigo Testamento à luz do Novo, para ver o cumprimento, e também o Novo à luz do Antigo Testamento, para compreender o contexto e o significado profundo. A catequese cristã primitiva recorreu constantemente a esse método. 1 Coríntios 5, 6 e 8, 10, 1 a 11. Né? Então, quando nós vamos ler o Novo Testamento, nós devemos ter como base o Velho Testamento. Não podemos desassociar os dois. Não dizer o Novo Testamento é superior ao Velho Testamento. São alianças que aconteceram em épocas diferentes. Deus fez aliança com o povo lá no Antigo Testamento, né? Nós temos todos os acontecimentos, toda a história do povo de Israel, toda a formação da religião, até mesmo apontando para aquilo que viria no futuro, que é a encarnação de Jesus Cristo, que aconteceu ali no início do Novo Testamento. Quando lermos, né, o Velho Testamento, nós devemos ter essa visão. Sempre vai apontar para o Novo. Não são acontecimentos diferentes, livros diferentes, mas apontam para o mesmo. O do Velho Testamento vai apontar para o Novo Testamento. E quando lemos o Novo Testamento, também vai ser da mesma forma, né? Sempre apontando. Essa leitura revela o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento em relação ao Novo, estabelecendo uma importância insubstituível do Antigo Testamento para os cristãos. O segredo, portanto, é lermos o Antigo Testamento à luz do Novo, para ver o cumprimento, e também o Novo Testamento para compreender o contexto e significado profundo. Na segunda parte aqui, o testemunho dos teólogos. Né? A íntima relação entre as duas alianças sempre foi a posição majoritária da igreja, como se vê no testemunho de teólogos do passado. Santo Agostinho expressou sua sabedoria. O Novo Testamento está latente no Antigo, e o Antigo está patente no Novo. Ele enfatizava que, tanto em âmbito pastoral quanto acadêmico, a relação íntima entre os dois testamentos deve ser colocada em evidência. Então, o que Agostinho falava? Né? Que havia essa relação profunda entre o Antigo e o Novo Testamento. Né? E quando você lê de forma pastoral, né, usado na igreja, para ensino da igreja, mesmo no meio acadêmico de estudos, né, existe essa grande correlação entre o Novo e o Antigo. Então, isso tem que ser sempre colocado em evidência. São Gregório Magno ensinava que aquilo que o Antigo Testamento prometeu, o Novo Testamento fez-lo ver. O que aquele anuncia de maneira oculta, esse proclama abertamente como presente. Para Gregório, o Antigo Testamento é a profecia do Novo Testamento. E o melhor comentário do Antigo Testamento é o Novo Testamento. Né? Então, o Antigo Testamento é a profecia do Novo Testamento. E o melhor comentário do Antigo Testamento é o Novo Testamento. Nós chegamos ao final dessas lições, né? Nesses minutinhos que faltam, existe alguma pergunta relacionada ao que nós estudamos nessas lições?
Quem quer fazer algum comentário? Temos alguns minutinhos ainda. Porque independente de você... É interessantíssimo, porque assim, independente, você nasce de uma mãe judia. Independente de se a sua mãe ser religiosa ou não, você é judeu de qualquer forma. Tá? Não importa se a sua mãe nunca foi ligada à religião judaica, não tem problema. Mas nasceu de mãe judia, você é automaticamente judeu. Você já pertence ao povo de Israel. Na conversão, não. Né? Porque eles vão fazer de tudo para você não se converter. Então, esses 5 anos são tempo de prova. Né? Prova para ver se realmente você quer ser judeu. Né? Então, eles vão te colocar um monte de obstáculos, né? Para ver se você realmente está preparado. Porque, primeiro, se você vem do cristianismo, você vai ter que negar a fé cristã. Você vai ter que negar Jesus Cristo. Vai ter que renegar tudo aquilo que você aprendeu. E entrar para o judaísmo. Por exemplo, uma doutrina que o judaísmo tem da reencarnação. É presente no judaísmo. O judaísmo crê em reencarnação. Você vai ter que negar todos aqueles e aderir a essa religião. Isso que é o processo. Né? E hoje a conversão ela só acontece em 2 lugares no mundo. Nos Estados Unidos e em Israel. No Brasil não tem essa conversão. Você vê hoje muitas igregogas, né? Que são igrejas aí misturadas com sinagogas, né? E aonde se diz que são messiânicos, né? Ali então eles misturaram o cristianismo com o judaísmo, né? Mas isso não é aceito, né? Pelos ortodoxos, né? Pelo judeu verdadeiro não aceita isso. Né? É uma prática aí, é uma mistura aí de cristianismo com judaísmo, né? Mas aí você pode se converter nesses lugares, tá? Mas ele não significa que você vai ser judeu segundo os preceitos da religião judaica ortodoxa, né? Então, talvez você entendeu, né? Mais alguma pergunta? Como? Na verdade, eles estão esperando o Messias deles ainda, né? Uma das coisas que eles dizem que, porque eles não aceitam Jesus, é que quando o Messias vier, teria paz no mundo. Então nós só temos guerras, guerras e guerras, né? Então eles aguardam ainda esse Messias que vai trazer paz ao mundo, né? Então, e uma outra coisa, o Messias deles também não ele não é Deus, né? O Messias deles é um homem aí com poderes aí que Deus deu para ele, mas ele não vai ser como Jesus, né? Ele não é o Deus encarnado. Então, o conceito de Messias do judaísmo, ele é completamente diferente do conceito de Messias que nós temos. Esse movimento messiânico, ele começou no sul dos Estados Unidos, em algumas igrejas batistas, né? E eles queriam evangelizar os judeus e começaram a se tornar como os judeus, né? No âmbito de evangelizar a comunidade judaica, né? Só que isso aí virou uma prática, isso cresceu, isso influenciou muitas igrejas hoje. Então nós vemos muito presente nos nossos dias de hoje e essas igrejas aí que estão se tornando sinagogas, né? Então, nós temos muito, às vezes a gente vê muito na internet isso, mas na verdade eles não são, eles são cristãos. Né? Só que eles usam toda a terminologia judaica, eles guardam o sábado, eles chamam Jesus pelo nome hebraico, Yeshua, né? Eles usam nos seus rituais toda a liturgia do Antigo Testamento, das festas, guardam todas as festas do Antigo Testamento, né? E creem em Jesus. Né? Então, mas é uma mistura, é um sincretismo, né? Uma mistura. Assim como nós tivemos, né? O sincretismo do catolicismo, né? Com a Umbanda, surgindo religiões aí, né? A própria Universal do Reino de Deus, ela é sincretista porque ela nasceu de 3 religiões, né? Ela pegou algo da Igreja Católica, pegou algo da Igreja Cristã, evangélica, e pegou algo
ali da Umbanda. Tanto é que nos seus cerimoniais, os demônios são chamados pelos mesmos nomes são chamados na Umbanda, né? São as mesmas terminologias, né, que eles chamam, né? Tranca-rua e tudo aquilo, eles usam ali a mesma terminologia, né? Então, criou-se uma igreja de sincretismo. E assim também presentes, né? Quantas igrejas nós vemos hoje que ela tem essas práticas aí judaizantes, né? Ela tem a sua teologia judaizante. Sim, sim. Como? Tem uma igreja messiânica, né? Tem vários lugares hoje tem uma igreja messiânica, né? É, tanto que no judaísmo, né? Hoje eles estão pregando muito contra a igreja messiânica, né? Porque eles dizem que é falso, né? E é um falso judaísmo que está presente aí, né? É uma forma até mesmo de atacar a igreja cristã hoje, né? E muitas aí hoje, né? Trazem essas práticas, né? Para dentro dessas cerimônias, como nós já falamos, né? O uso aí de candelabro, o uso da Arca da Aliança, o uso da bandeira de Israel, né? Manto, né? Coloca o manto ali para poder ministrar, né? E aí hoje é homem, é mulher, todos usando o manto ali nas ministrações. Então, são roupas litúrgicas, né? Que são usadas hoje, muitas vezes, né? Dentro dessas igrejas cristãs. Muitas até mesmo há um tempo atrás criticavam algumas igrejas mais tradicionais que usavam estola, né? Usavam vestimentas aí, né? Pastorais, né? Mas hoje eles fazem a mesma coisa, só que usando vestimentas do judaísmo. Mais alguma pergunta? Podemos encerrar então? Vamos estar orando? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por mais um momento, Senhor, na tua presença, ó Pai. Mais um momento de estudo da tua palavra, Senhor. Possamos abrir os nossos olhos, os nossos corações para o entendimento da tua palavra, Pai. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.